Hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre o pensamento humano. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos 7.1 a 7.3 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, segundo a Kabbalah, o pensamento é uma das coisas mais nobres que a gente tem. E quando eu digo nobre para a Kabbalah, significa elevado espiritualmente, né? É uma das coisas mais sublimes, mais sutis e, portanto, talvez até mais conectadas com Deus. É uma das coisas menos materiais e físicas que a gente tem. E a Kabbalah devota muito dos seus ensinamentos a entender como o ser humano pensa, como é que funcionam os pensamentos humanos, e a gente vai ver algumas coisinhas hoje. Basicamente, 3 características que o Zohar traz para nós. A primeira coisa que o Zohar lembra para nós é que o pensamento ele é como se fosse uma espécie de matéria-prima que o ser humano tem. Por quê? Tudo que vai se manifestar na sua vida passa primeiro pelo pensamento, segundo o Zohar. E é lógico, né? É fácil entender isso. Qualquer coisa que você faz, em algum momento você pensou em fazer aquilo. Pode ser que você não se deu conta, porque às vezes o pensamento é muito rápido, às vezes o pensamento é muito inconsciente, né, para usar um termo psicanalítico, mas você pensou. Então, por exemplo, eu para falar com vocês aqui e eu já falei, né, já usei a palavra pensar. Para pensar no que eu vou falar, eu tenho que pensar. Então, como eu disse, é muito rápido, eu nem percebo o que eu estou pensando, mas eu estou elaborando um discurso na minha cabeça e pondo em fala. Quando eu vou fazer qualquer coisa, né, para você dirigir, para você escovar o dente, para você acordar de manhã e se espreguiçar, teve um pensamento, tá? Então tudo passa pelo pensamento, por isso que ele é uma matéria-prima, como eu disse, né? O pensamento, digamos, é a matéria bruta, até outro nome que podemos dar, e aí ele vira algo, né? Ele é usado para transformar algo, ele vira um ato, ele vira uma palavra, vira alguma coisa. Bom, aí a segunda coisa que a Kabbalah diz é que a gente tem que saber, para a gente saber até das nossas limitações, que em geral o nosso pensamento vai se alterar até ele virar a manifestação que eu estava falando. Tá? Não é sempre que acontece, mas em geral acontece. Vamos lá. Por exemplo, eu penso em fazer algo. Todo mundo já passou por isso. Muitas vezes o que eu pensei fica distinto do que realmente aconteceu na realidade, né? Porque existe uma diferença entre o pensamento e a manifestação. Às vezes demora um tempo para essa manifestação ocorrer, nesse meio tempo sofre influências, né? Então, por exemplo, esse é um dos grandes problemas de gente ansiosa, né? Se você que está me assistindo tem esse problema, o que o ansioso às vezes faz? Ele fica pensando numa coisa, né? Vivendo uma cena, tentando antecipar o que vai acontecer, chega na hora H, acontece totalmente diferente, porque o pensamento não corresponde à realidade. Outro exemplo que a Kabbalah dá, você pensa em algo que você quer executar, um plano. O exemplo clássico da Kabbalah é construir uma casa. Muito provavelmente a casa que você vê no seu pensamento é bem distinta da casa que você vai acabar construindo de fato. Porque na hora de construir vai surgir muitos problemas, variações, né? Então o pensamento se altera na hora de manifestar-se, né? É muito raro acontecer do seu pensamento vir exatamente como vai ser na realidade. E o terceiro ponto, como eu falei, que o Zohar lembra para nós, né? Também é importante a gente saber para se conhecer, é que o nosso pensamento ele está sujeito a energias negativas, né, a forças negativas. Então muitas vezes a gente é acometido, também todo mundo já passou por isso, por pensamentos negativos que nos invadem. E qual é a importância disso? Bom, tem várias, mas uma das importâncias é que às vezes ele suplanta os pensamentos positivos, né? Então às vezes eu estou com pensamentos super bons, positivos, planejando, como eu falei, projetando algo, imaginando uma casa, usando o mesmo exemplo, e às vezes eu mesmo, digamos, me saboto antes de executar, tá? Tô falando de um outro efeito. Eu começo a pegar aquele plano que na minha cabeça estava muito legal, estava muito bonito, estava bacana, me dando energia, e eu começo a desfazer isso. Eu começo a duvidar, eu começo a achar que não vai dar certo, eu começo a ficar descrente, sei lá, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando. Vem um monte de negatividade e aquele pensamento que estava indo num rumo bacana, reverte. Então o Zohar fala que o pensamento também está sujeito à famosa polaridade, né? Como praticamente tudo que existe na vida, vai dizer o Zohar. Nós estamos num mundo de polaridade, onde a coisa pode ir para o lado direito ou esquerdo, bom ou mal, né? O pensamento não é diferente.
De novo, o Zohar diz que é muito raro um pensamento nascer positivo e se manter positivo. Tá? Tem pessoas que conseguem com um pouco de mais facilidade, são pessoas talvez naturalmente otimistas, positivas, ou que aprenderam, mas ainda assim, mesmo para essas pessoas, quase sempre vai ter algum momento, em algum passo aí do processo, que esse pensamento vai ser contaminado por energia negativa. Então, se a gente lembrar dessas três coisas, né, a gente entende muito melhor como é que funciona essa sutileza nossa, essa energia super elevada que nós temos, que é o nosso poder de pensar. Um bom dia a todos e tudo de bom.